louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, pega a tua Bíblia, né, Ian? Capítulo 15, e o versículo 3 e 4. Eu vou ler para ir adiantando. Que vai dizer assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, crianças, baixa só um pouquinho, por favor. Eu quero ouvir de vocês. As tias ensinaram a vocês o que é a verdadeira Páscoa? E quem vai me dizer o que é a verdadeira Páscoa? Ismael, pode falar. Jesus morreu na cruz, passou 3 dias, ele reviveu. Mais alguém quer falar? Mais alguma criança fala? Você não quer mais não? Isaac, quer falar, Isaac? Não? Quer? Só que a história da Páscoa, ela começou há muito tempo atrás, crianças. Preste atenção. Eu vou querer ajuda na expressão Kids. Ela começou, baixa só um pouquinho, Gleison, por favor. Há muito tempo atrás, em um lugar chamado Egito. Lá no Egito vivia o povo de Deus. E tinha um rei muito malvado. Esse rei se chamava Faraó. E Faraó, crianças, ele escravizava o povo de Deus. O povo trabalhava sem parar debaixo de sol quente, muitas vezes apanhando, escravos mesmo. E chegou um tempo que eles não suportavam mais, Sofia, ser escravos ali, aprisionados e trabalhar tanto, que eles se juntaram e foram clamar ao Senhor. E Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou para eles um libertador. Qual é o nome desse libertador? Vocês sabem me dizer, as crianças? Jesus não. Muito bem, Moisés. E então, Deus disse a Moisés: Moisés, vai lá naquele faraó e diga a ele que solte o meu povo, que deixe o meu povo ir embora. E assim Moisés fez, foi lá no faraó, disse para ele a ordem que Deus deu. E acredita, menino, que o faraó não quis obedecer a Deus. Ele não deixou o povo ir embora. Então Deus disse que ia mandar 10 pragas. Quantas pragas? 10. Então veio a primeira praga e Faraó, com o coração endurecido, não deixou o povo ir embora. Veio a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e Faraó não deixava o povo ir embora. Aí veio a sexta, a sétima, a oitava, a nona, até que veio a 10ª praga. E quem sabe que praga foi essa? Muito bem. Deus disse que ia matar todos os primogênitos do Egito. O que é o primogênito? Todo o primeiro filho, tanto dos animais quanto das pessoas que viviam naquele lugar. E mesmo assim o faraó não quis obedecer, não quis deixar o povo de Deus ir embora. Então Deus disse para Moisés que falasse para o seu povo que pegasse um cordeiro novinho, o melhor cordeiro, aquele sem nenhuma mancha, e sacrificasse esse cordeiro, pegasse o sangue dele. Eu quero alguém para segurar aqui. É bom ficar em sequência, porque aí eles ficam olhando e prestam mais atenção. Matasse esse cordeiro e pegasse o sangue dele e colocasse nos umbrais da porta. Que quando o anjo da morte viesse, a casa que teria o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrava, passava por cima.
Então assim o povo obedeceu. E as pessoas mataram o cordeiro, pegaram o sangue dele, passaram nos umbrais da porta, e quando foi à noite, o anjo da morte veio, e onde ele passava e encontrava o sangue do cordeiro na porta, ele não entrava, ele passava por cima. Mas nessa noite, crianças, teve muita morte lá no Egito. Muito primogênito morreu. Inclusive o filho do faraó. E ele ficou tão enfurecido e mandou o povo de Deus ir embora. E assim o povo de Deus foi embora. E a ordem dele também disse que, ao matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, eles também pegassem ervas amargas e pão sem fermento, aleluia, louvado seja Deus, e ceassem com sua família e depois fossem embora. E assim eles fizeram. E foram embora do Egito. E essa foi a primeira Páscoa. E o nome Páscoa significa passagem. Onde o anjo da morte chegou e tinha o sangue do cordeiro na porta, ele não entrava, ele passava por cima. E do mesmo jeito, crianças, também foi conosco. Essa Páscoa que eu contei está lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. E do mesmo jeito foi conosco. Nós também estávamos presos, acorrentados pelo quê? Pelo pecado. Todos estávamos presos pelo pecado. Cadê a expressão Kids para me ajudar aqui, hein? Eu queria que vocês ficassem segurando. Preso pelo pecado. E todos nós estávamos distantes de Deus. Ninguém tinha acesso a Deus. Porque o pecado cria um abismo entre as pessoas e Deus. Então Deus, muito misericordioso, nos ama tanto, que Ele não queria ficar distante do seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele enviou Jesus. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então alguém precisava pagar por esses pecados. Mas ele já tinha feito uma promessa lá em Gênesis, que ele enviaria um que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia, louvado seja Deus. E ele enviou seu filho Jesus para vir aqui na terra pagar pelos nossos pecados. E Jesus ali na barriga da sua mãe, nasceu em uma manjedoura muito simples e foi crescendo, e ele foi criança como vocês. Foi crescendo, até que um dia ele chamou 2 de seus discípulos e mandou que pegasse um jumentinho para que ele entrasse em Jerusalém. E assim, esses homens obedeceram, foram lá, pegaram o jumentinho, desamarraram e trouxeram para Jesus. E Jesus foi entrando em Jerusalém, e as pessoas com ramos e palmeiras adoravam a Ele, dizendo: Hosanas nas alturas, glória a Deus, bendito seja o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Imagina o coraçãozinho de Jesus feliz, com todas aquelas pessoas adorando a Ele. Mas sabem, crianças, teve um homem chamado Judas, discípulo de Jesus, que vendeu Jesus, trocou ele por 30 moedinhas de prata, acredita? E aí os discípulos disseram: Jesus, onde a gente vai cear? E Jesus mandou preparar um lugar para cear com eles. E eles obedeceram, foram lá, prepararam um lugar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E prepararam a ceia. E Jesus pegou o pão e disse assim, este é o meu corpo, que será moído por vocês. E semelhantemente pegou, aleluia, louvado seja Deus, o cálice, e disse: este é o meu sangue, que será entregue por vós.
E logo depois dali, crianças, ele chamou 3 de seus discípulos para ir orar com ele. E assim eles foram orar com Jesus. E Jesus disse assim, ó, fica aqui, vigia comigo. E foi mais um pouquinho à frente a orar. E vocês acreditam, crianças, que quando Jesus voltou, Raíssa, sabe como ele encontrou os discípulos dele? Ó, dormindo. E Jesus disse, será possível que vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? E assim Jesus foi, mais pra frente um pouquinho, orar novamente e voltou novamente. E os discípulos estavam como? Dormindo. E assim ele fez mais uma vez e pela 3ª vez, Jesus voltou e os discípulos estavam dormindo. E logo em seguida, sabe aquele Judas que eu falei, que trocou Jesus por 30 moedinhas de prata? Sabe? Por quantas moedas ele trocou Jesus? 10? Isso não está aqui no culto, não, claro. Quanto? 30, rapaz. 30. Então ele chegou com os soldados, uns homens malvados, e beijando o rosto de Jesus, para dizer quem era que aqueles homens deveriam prender. E assim eles fizeram, crianças. Pegaram o nosso Jesus, Ismael, amarraram o nosso Jesus e levaram Jesus até Pilatos. E sabe, crianças, quando Pilatos fez uma pergunta a ele, por que ele estava sendo preso, se ele era o Filho de Deus, sabe o que fizeram com ele? Jesus em silêncio. E aqueles homens muito malvados deram um bufete na cara de Jesus. E cuspiram o rosto de Jesus. E chutavam Jesus. E Jesus, como forma de homem, assim como o pastor, apanhando, sentindo dor, sem ser pecador. Porque ele não tinha pecado. O pecado era nosso. E as pessoas fizeram muita malvadeza com Jesus. E pegaram, crianças, até uma cruz, Ismael, muito pesada. E colocaram para o nosso Jesus carregar. Uma cruz pesada. E colocaram até uma coroa de espinhos, chegando na cabeça de Jesus. E esses espinhos eram muito grandes e furavam a cabeça de Jesus. E fizeram Jesus caminhar um caminho longo, com a cruz nas costas, apanhando, sofrendo, sendo humilhado, sendo xingado, sendo cuspido, levando chibatadas, levando bufetadas, sendo inocente, a pagar pelos nossos pecados. Aleluia, louvado seja Deus, ele era inocente, veio para nos salvar e nem todos receberam Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus sofrendo muito, pegaram pregos bem afiados e grandes e prenderam as mãos de Jesus na cruz. E com o martelo colocaram os pregos nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus. E colocaram ele em um monte chamado caveira, pendurado numa cruz, com 2 salteadores do lado dele. E sabe, crianças, as pessoas até tiveram a chance. Aleluia, porque Pilatos mandou escolher. Vocês querem que eu solte Jesus, que é inocente, ou vocês querem que eu solte Barrabás, que era um ladrão? E sabe que as pessoas escolheram? Escolheram que soltasse Barrabás. E eles falaram, crucifica esse Jesus, crucifica. Aleluia, louvado seja Deus. E assim eles crucificaram Jesus. E ali Jesus pendurado naquela cruz, crianças, sentiu sede. Aleluia, louvado seja Deus, e pediu água. Mas sabe o que deram para ele, crianças? Para ele beber? Ele pendurado naquela cruz, deram vinagre para ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E ali, aleluia, Jesus gritou naquela cruz, Deus meu,
ressuscitou. Aleluia, louvado seja Deus. Quando as mulheres foram lá no túmulo de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. A pedra estava removida. E Jesus não estava mais naquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele havia ressuscitado. Glória a Deus. O túmulo está vazio. Jesus vive. Ele vive. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele venceu a morte para que hoje você estivesse aqui adorando a Ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E sabe, crianças, Ele nos fez uma promessa. Depois que Ele ressuscitou, Ele disse que subiria aos céus para encontrar o Pai dele e que Ele iria preparar um lugar. Aleluia, louvado seja Deus, para onde Ele está e nós estivéssemos juntos com Ele. Ele disse que ia preparar um lugar muito lindo e voltaria para nos buscar. Aleluia, louvado seja Deus. Este lugar é as mansões celestiais que Ele está preparando para vir nos buscar e nos levar para morar com Ele neste lugar. No fundo, glória a Deus. E Ele está preparando este lugar. E este lugar, crianças, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Lá não há morte, não vai existir. Lá não vai ter dor. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter crianças sendo espancadas. Lá não vai existir mãe colocando seus bebezinhos dentro de uma panela de pressão. Lá não vai existir pai e mãe jogando o filho pela janela. Lá não vai existir sofrimento de criança. Lá tem uma praça ali onde as crianças vão brincar. Onde o próprio Jesus está neste lugar. Onde nem o sol vai existir porque Deus é a própria luz. Onde tem um rio de água viva que sai direto do trono de Deus. E nós vamos, crianças, morar com Ele neste lugar que Ele está preparando para nós. E que está perto dele vir nos buscar. Porque Ele disse que haveria sinais nos céus e na terra. E esses sinais já estão acontecendo. Jesus está vindo nos buscar para morar com Ele. E se você estiver esperando Jesus e estiver preparado para a chegada dele, a qualquer momento você vai ouvir o som de trombeta. E é Jesus descendo nas nuvens para nos buscar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quem aqui está preparado para ir morar com Jesus no céu? Quem está preparado para ir morar com Jesus nos céus? Porque breve Ele está vindo nos buscar. E todo choro, e todo sofrimento vai acabar. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, Fabiana, que Ele enxugará nos nossos olhos toda lágrima com as suas próprias mãos. E eu te digo, igreja, vale a pena sofrer por Ele, porque o que passamos não é nada diante do que Ele sofreu. As nossas lutas não é nada diante do que Ele passou, para que eu e você estivesse aqui hoje neste lugar, adorando a Ele. Então aproveita o momento, adore a Ele, exalte a Ele. Grande é o Senhor que padeceu numa cruz por mim e por você, pagou pelos nossos pecados, sendo inocente. E ainda como nos tempos de antigamente, ainda existem pessoas que rejeitam esse Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu e você somos diferentes. Ele nos escolheu. Aleluia, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. Estamos aqui para adorar e exaltar o nome de Jesus. E essa é a verdadeira Páscoa. Não é coelho, não é chocolate, mas é a passagem da morte para a vida eterna. E recebemos o direito de morar com Jesus Cristo através do sacrifício na cruz do Calvário, através do sangue de
poder. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.